Meu filho quer fazer intercâmbio, e agora? Como que esse processo funciona? Tem intercâmbios mais baratos? Tem intercâmbios que podem ser gratuitos? É seguro? Quais são os melhores países? Será que a gente vai focar em Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Coreia do Sul, super famoso agora por causa dos doramas, Japão por causa dos animes, a gente vai para a Europa? Será que é seguro? Como que vai ser a adaptação dele ou dela no exterior? A gente vai falar sobre tudo isso nessa minissérie que vai ser como se fosse um mini curso gratuito para você que é pai ou para você que é filho enviar para o seu pai para ele se informar sobre as oportunidades internacionais. E a primeira coisa que vocês têm que saber é que hoje o mundo mudou completamente. Se a gente fosse há 30 anos atrás, talvez até mais, a gente enxergaria um mundo muito linear, em que você precisaria estudar, de repente fazer uma das poucas áreas de graduação que existia para você ser professor, advogado, engenheiro ou médico ou administrador e ficar dentro de uma empresa durante toda a vida para se aposentar ali. O mundo hoje é um mundo completamente diferente, muito mais dinâmico, em que às vezes os filhos têm até mais informações do que os próprios pais. E aqui eu não estou falando de informações da escola da vida, não estou falando de experiência, estou falando de coisas que as mídias sociais trazem com muita velocidade. A gente mudou de um mundo linear e com toda a globalização, com a chegada da internet e ainda mais essa internet dentro do nosso dia a dia de maneira extremamente agressiva, mudou para um mundo exponencial e fez com que a gente tivesse outras preocupações, porque os modelos anteriores não servem mais. Aquilo que o nosso avô ensinava não serve mais no mundo de hoje. E às vezes até técnicas de sucesso da época dos nossos pais, como trabalhar numa empresa por 40 anos e depois se aposentar, talvez hoje não seja mais uma realidade. E só para vocês terem ideia, isso é tão forte que com toda essa informação, mais de 70% dos jovens brasileiros desejam se mudar, desejam ir para outros países. E as razões para isso são as mais variadas. Alguns porque assistiram uma novela coreana e se apaixonaram pela cultura de outro país. Outros porque viram a necessidade do ponto de vista profissional. Isso é muito interessante, já que apenas 1% dos brasileiros têm o inglês fluente e apenas 5% dos brasileiros conseguem se comunicar em inglês. Ou seja, um brasileiro hoje que, por mais novo que seja, conquista uma fluência no idioma, ele já está no 1% do mercado de trabalho. Quando a gente olha um país com altíssimo desemprego, com uma economia extremamente instável e que tem uma falta de oportunidades de desenvolvimento de carreira e de crescimento para jovens, a gente se destacar nesse sentido já seria algo fascinante. E lembrando, uma escola de inglês hoje custa algo em torno de 200 a 400 reais por mês. Se a gente pega um número intermediário, 300 reais por mês, de uma família pagando a escola de inglês de um filho, por ano, 3.600 reais. Só que o modelo antiquado da educação brasileira faz com que um aprendizado que poderia ser rápido se torne extremamente lento e ineficaz, necessitando que você pague 5, 8, 10 anos para um filho conquistar a fluência. E aí já foi mais de 36 mil reais em investimento só em idiomas. Algo que, se ele tivesse 6 meses morando no exterior, ele já conquistaria. E no Brasil, no método convencional, demoraria mais de 10 anos. Um outro motivo é quanto uma experiência internacional tem sido relevante nos processos seletivos. E se você parar para olhar hoje o processo seletivo das maiores empresas do Brasil, você vai perceber, todas elas vão requerir um nível de inglês fluente ou avançado, 5% dos brasileiros têm um avançado, 1% fluente, e todas elas vão dar muita preferência para quem já teve uma experiência internacional. E tem mais um ponto que talvez seja o mais importante de todos. Hoje existem bolsas de até 100% que pagam toda a jornada internacional de um brasileiro no exterior. E apesar da gente estar falando bastante com pais aqui,
bolsa de estudos é um benefício social que vem para auxiliar na educação de países subdesenvolvidos, e talvez esse seja um dos raros momentos em que a gente vai ser extremamente grato por ter nascido brasileiro, e famílias de classe média e de classe baixa. Quem é bilionário, infelizmente, não vai conseguir usufruir deste benefício, que são bolsas de estudos patrocinadas por países desenvolvidos para que nós possamos ter um período de estudos no exterior. Todos os maiores países do mundo possuem esse incentivo. E se a gente pegar todas as bolsas de estudos do planeta, olha só que interessante. Em 2013, a gente tinha algo em torno de 6.000 bolsas disponíveis para brasileiros. Adivinha quanto que é o número hoje em 2023? Mais de 800.000 bolsas de estudos. O número multiplicou por 100 vezes em 10 anos, porque estamos num momento exponencial, ou seja, na prática sobra bolsa e falta aplicante qualificado. E para você que é pai ou para você que é um jovem um pouco mais maduro e tem uma boa percepção, é só olhar para o lado. Os jovens hoje não querem mais estudar, muitos não querem nem trabalhar, muitos não querem nem mais viver. Dá a impressão que apareceu um dispositivo em que eu passo todo o meu tempo aqui, seja jogando, seja assistindo inutilidades, enquanto tem um papai e uma mamãe gastando toda a sua energia de vida para trazer comida para casa e para sustentar um marmanjo, uma marmanja, que infelizmente tem pouca ambição de querer conquistar coisas maiores. Ou se tem, apenas fala, mas tem pouca ação. E se a gente junta esses dois fenômenos das bolsas de estudos aumentando exponencialmente ano após ano, e do outro lado, cada vez mais as pessoas querendo menos estudar, menos trabalhar, menos se esforçar, menos querer vencer na vida, ter sucesso, conquistar grandes coisas, criar família, etc., a gente chega nesse momento atual em que eu preciso fazer um vídeo gratuito, jogar ele aqui na internet para conversar com os pais e orientar. Pelo amor de Deus, vocês têm uma oportunidade na mão, tanto para vocês quanto para os seus filhos, que nunca existiu antes na história e a maioria de vocês está perdendo. E muitas dessas vagas estão simplesmente ficando vazias, sem serem preenchidas por ninguém, por falta de aplicantes que decidiram se preparar. E só para vocês terem ideia, esse é o meu trabalho há mais de 10 anos, um mentor que prepara brasileiros para irem para o exterior. Eu mesmo já tive a oportunidade de vir de escola pública, de trabalhar com 14 anos carpindo mato, depois em oficina mecânica, depois em chão de fábrica, e mesmo assim, me esforçando, consegui uma bolsa de 100% nos Estados Unidos. Fui primeiro para uma universidade chamada Purdue University, uma das 15 melhores de engenharia dos Estados Unidos. Depois fui para o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Foi meu primeiro intercâmbio profissional, bolsa de 100% mais salário. Depois participei de vários programas da Organização das Nações Unidas. Fui selecionado para um estágio na NASA e fui parar como pesquisador na Universidade de Harvard. E nisso, como uma pessoa que veio de baixo, de escola pública, que não tinha nada de inglês e acabou conquistando grandes instituições ao redor do mundo, e com isso nós criamos um método para ajudar brasileiros que também vieram de baixo para conquistar o mundo através das bolsas de até 100%. Obviamente, todos os nossos programas são pagos, temos tanto no formato de cursos online para uma grande turma de alunos, quanto modelos de consultoria individual para ajudar nessa preparação, mas mesmo com tudo isso, estou aqui de maneira gratuita para te ajudar por causa da falta de aplicantes nessas bolsas de estudos e que a gente precisa preencher. E tem um monte de jovenzinho que está mega informado e já sabe que existem essas bolsas, já sabe que existe a oportunidade de se preparar dentro de casa com o seu celular, com o seu computador ali, consegue já se preparar para passar numa bolsa que talvez pague tudo, até a passagem aérea, até a hospedagem, até a alimentação, o plano de saúde, paga até o visto para ele. Ele sabe, mas daí quando apresenta para a família, não, esse negócio não existe. Não, isso daí vai endividar a gente, vou ter que pagar 40 mil reais, acabei de ir na agência de intercâmbio para ficar sabendo. Oi, entrei no site aqui da Universidade de Harvard, tá falando que é 80 mil dólares por ano. E aí cria-se essa confusão,
o filho deseja, o pai não conhece a oportunidade porque está lembrando lá da época dos Incas e dos Astecas, quando a galera infelizmente não tinha essa acessibilidade, não tinha internet, tudo para fazer tinha que ter um intermediário, seja uma agência de viagem, seja uma agência de intercâmbios, e aí nessa confusão vira o que a gente tem hoje, um monte de pai infelizmente impedindo os filhos de terem uma vida brilhante no exterior. E quando eu digo vida, você não precisa ficar preocupado, porque a gente vai ter hoje bolsas de estudos, essas oportunidades que pagam até 100%, literalmente, dos custos de jovens brasileiros para irem para o exterior. Isso existe para todas as idades e em todas as durações. A gente vai ter programas para jovens de 14 anos passarem 2 semanas numa universidade como Harvard, por exemplo, com bolsa de 100%. A gente vai ter programas em que você pode fazer o seu ensino médio no exterior, que dentro de uma agência seria um programa que custaria entre 40 a 60 mil reais, hoje tem bolsa de 100%. Uma faculdade fora, para quem está um pouquinho mais velho ali, de repente até mesmo a parte de estágios, isso é muito relevante. Quantos engenheiros hoje não estão trabalhando de Uber, né? Ou quantos universitários hoje, infelizmente, sonharam a vida inteira em fazer aquilo, brigaram com todo mundo, é meu sonho, eu quero fazer essa faculdade, e aí todo mundo falou, mas essa área não dá dinheiro, essa área não tem emprego, mas é meu sonho, foi lá, seguiu o sonho, finalizou, nunca conseguiu um trabalho na área e às vezes estava pagando R$ 1.500 por mês na faculdade do Brasil e agora está ganhando menos do que R$ 1.500 num emprego mesmo com um diploma que ficou engavetado porque você nunca conseguiu entrar na área. Tem como resolver? Tem. Vamos fazer um estágio no exterior. Por que estágio no exterior? Porque tem bolsa de 100% e porque economias aquecidas não tem falta de trabalho. E as profissões não são desvalorizadas. Vou te dar um exemplo. Tem um aluno meu que ele se formou em filosofia. Pensa num brasileiro formado em filosofia hoje. Onde que esse menino iria trabalhar no Brasil? Sinceridade, onde você acha que esse menino trabalharia? Escreve aí para mim, quanto você acha que um filósofo ganha no Brasil? Não tem área, mas a gente fez um trabalho com esse rapaz, conquistou alguns estágios, arrumou o currículo dele, tudo internacional. Porque quando os profissionais de RH de grandes empresas veem um currículo internacional, muda totalmente o jogo. Meu, você acredita que esse rapaz está hoje na Europa ganhando mais de 6 mil euros por mês de salário, trabalhando na área dele de filosofia? E talvez essa seja uma das maiores alegrias que eu tenho, porque a gente tem uma juventude cheia de sonhos, cheia de desejos e entendendo este mundo novo, porque eles já nasceram nesse mundo tecnológico, só que às vezes sem o treinamento adequado, sem uma pessoa que também entende esse mundo deles para conseguir direcionar. E hoje não tem mais só aquelas 5 faculdades, engenharia, medicina, direito, administração e pedagogia. Hoje é uma infinidade e a gente tem que entender esse movimento, mas a gente ao mesmo tempo tem que ser estratégico para jogar essas pessoas em lugares que elas vão ser valorizadas. E apesar de eu ter dado um exemplo de filosofia, vale para todas as áreas, porque infelizmente a única profissão que é garantido de você ganhar dinheiro no Brasil, que 100% dos formados na universidade conseguem um bom salário, é medicina. Só não consegue se o aluno não quiser, mas é o único curso que dá algum tipo de, entre aspas, segurança no Brasil. E uma das coisas que eu mais percebi trabalhando com jovens nesses últimos 10 anos é que o apoio dos pais ele conta muito. E quando eu digo apoio, existe uma diferença muito grande aqui do ponto de vista educacional. Alguns pais querem criar os filhos, outros querem treinar os filhos. E apesar do sucesso de um filho não depender dos pais, conta muito. Qual que é a diferença aqui? Criar é o que você faz com galinha, com vaca, com animais. Você coloca eles dentro de uma cerquinha, coloca algumas regras, vai comer todo dia, meio-dia, eu vou escolher a comida, etc. E deixa o mundo treinar essa pessoa em costumes, em personalidade, em valores, em disciplina, nas coisas que ela vai fazer, não vai fazer, nos gostos. Treinar é diferente, treinar dá trabalho. Quem já teve um cachorrinho em casa que fazia pipizinho no lugar errado?
quanto de trabalho que dá para treinar um cachorrinho assim. E aquele gato, para treinar ele a ficar só dentro de casa, sem ir para outras... Dá trabalho treinar, precisa investir tempo, energia, amor, carinho. E a gente não pode esquecer que a gente está falando com seres vivos, inteligentes, com uma máquina aqui dentro. Se a gente fosse fazer uma analogia, seria como se fosse uma planta. Imagina uma planta crescendo ali numa grade, ela vai pegando todo o formato daquela grade. E mesmo que você retire essa grade dali, ou aquilo que fez aquele formato na planta, o formato vai continuar o mesmo, porque passado não pode ser mudado. Mas você pode mudar, adaptar para que o futuro do seu filho seja melhor. Pai não define o futuro de filho, mas ajuda muito se ele souber treinar bem. A mesma coisa com escola, a mesma coisa com faculdade, a mesma coisa com mercado de trabalho. E se a gente pode colocar esses nossos jovens hoje, que estão ligados no 220, tem um monte de ideia, tem um monte de desejo, tem um monte de sonho para conquistar. Se a gente plugar esses jovens e tirar de um modelo tradicional de educação lá do século passado, que a pessoa tem que levantar a mão para perguntar se pode ir no banheiro para fazer as necessidades básicas, em que é ensinado uma teoria tão antiquada que em muitas áreas nem é mais utilizada de maneira prática no dia a dia. Se a gente puder desplugar os nossos jovens desse método da época dos Incas e dos Astecas e plugar nas melhores instituições do mundo, esse jovem vai voar, vai conquistar as melhores coisas, as melhores oportunidades. E eu sei que dá medo, dá um monte de insegurança, mas lembra que dentro de cada ser humano tem uma coisa que palpita em todo mundo: o desejo por liberdade. O desejo de conquistar coisas maiores. E às vezes para uma mãe, para um pai, e principalmente aqueles pais, mães helicópteros, que gostam muito de ficar ali garantindo que está tudo funcionando bem, dá uma dor estranha. Poxa, eu vou ter que deixar meu filho ir para o mundo, vou ter que deixar ele viajar, ele mal sabe arrumar a cama, nunca lavou uma roupa, e agora vai passar perrengue? Não vai. E você não precisa pensar num projeto de 8 anos no exterior. Pensa pequeno, vamos mandar 15 dias. Vamos colocar ele dentro de um preparatório de bolsa de estudos e vamos pegar um programa de 1 mês, de 3 meses. Vamos começar com um programa de idiomas. Não, ele está precisando de um estágio porque ele não deslancha na carreira. E depois vocês pensam, quando sentirem mais segurança, mais maturidade, porque ir para o exterior traz um amadurecimento muito incrível. Filho que nunca lavou a calcinha e a cueca vai ter que lavar a primeira vez no intercâmbio, vai ter que arrumar a cama, vai ter horário para tomar café da manhã. Quem é menos de 18 anos, então, vai ter um representante da universidade que vai ser igual um general ali, cuidando o horário que você está dormindo, se o alojamento das meninas está ali, dos meninos estão ali, se está todo mundo separadinho, dormindo na hora certa. Vai arrebentar de trabalho de casa para que você fique... esse é o objetivo. Vai se desenvolver. Percebeu que tem uma maturidade interessante? Vamos pensar no intercâmbio de maior duração, 6 meses, 1 ano, uma faculdade no exterior 4 anos, um mestrado 1, 2 anos, um doutorado 6 anos, 8 anos nos Estados Unidos. Tudo depende do momento, mas o mais importante é essa abertura para esse novo mundo. Você como pai tem o poder de mudar a história do seu filho e facilitar muito a futura carreira desse seu filho, dessa sua filha, se você investir na preparação de um projeto internacional. E reforço, não precisa investir 40 mil reais, 100 mil reais, 80 mil dólares por ano, como é uma faculdade fora. Você pode colocar ele dentro de um preparatório para bolsas de estudos, que vai treinar ele para passar nesses intercâmbios, nessas oportunidades internacionais. E eu sei que dá uma insegurança, é algo novo que não existia 30 anos atrás, ou melhor, até existia, mas só gente extremamente milionária conseguia mandar os filhos para o exterior. Mas a gente está num momento novo, a gente tem internet, a gente tem meios de comunicação para ficar conversando e perguntar todo dia: tá tudo bem? Vocês vão ter o contato de um advisor. Advisor é o conselheiro do programa internacional que vocês vão poder entrar em contato e tá sempre ali em comunicação. Existem as bolsas de estudos para esses programas ficarem até mesmo gratuitos. Obviamente existe uma preparação necessária para isso, eu consigo ajudar, mas o mais importante,
Deixe o seu filho ser livre, deixe ele escrever uma história diferente e possibilite com que ele tenha no currículo dele algumas coisas que vai colocar ele no 1% do mercado profissional brasileiro, para que ele nunca passe perrengue, para que ele nunca tenha uma dificuldade de conseguir um bom emprego. E se você está assistindo esse mini curso porque o seu filho te mandou, incentive ele. Já existe um desejo ali dentro e pode ter certeza que ele pesquisou bastante antes de te falar. E eu posso te falar, 10 anos de experiência, já trabalhei com mais de 12 mil jovens brasileiros, e quando eu digo jovem é de 14 a 30 e poucos anos, que a gente já teve o prazer de enviar para o exterior, e todos eles com bolsas de até 100%. E se você é pai e está assistindo esse mini curso e você quer incentivar os seus filhos, não obrigue eles a nada. Comece a trazer para eles conhecimento e mostrar que existe um mundo novo que eles podem participar. Nem todo jovem tem boas notas, nem todos têm a condição de estudar em boas escolas, nem todos têm o básico de inglês, nem todos têm grande ousadia, nem todos têm uma abertura para conversar sobre vários assuntos, mas mesmo assim a gente consegue ajudar, porque o que às vezes as pessoas veem como defeito, a gente vê como qualidade, porque as bolsas de estudos das grandes universidades ao redor do mundo querem ajudar exatamente esse jovem que não está tendo a ajuda suficiente no Brasil ou que ainda não conseguiu deslanchar na vida. Porque quem já deslanchou já está ganhando 10 mil reais, 30 mil reais, trabalhando para uma empresa fenomenal no Brasil, e se for no exterior, ainda mais. As bolsas vêm para ajudar aqueles que estão despreparados. E o nosso papel é ajudar vocês nessa preparação para essas bolsas internacionais. Inclusive, nas próximas aulas desse mini curso eu quero falar mais sobre quais são os melhores intercâmbios para cada idade, para cada momento de vida. Obviamente, também falar sobre as melhores bolsas de estudos para cada momento, qual se enquadra mais em cada tipo de realidade. Quero falar também para quem quer ir com a família inteira para o exterior, e pode acontecer, às vezes um pai, uma mãe viu isso daqui, achou legal, quero levar todo mundo. Quero levar pai, a esposa, marido, filho, filha, e tem como? Tem até bolsa de estudos para ajudar nesse processo. Vou instruir vocês de maneira básica aqui, né? Um mini curso gratuito. A ideia é abordar os fundamentos básicos. Quero falar da diferença de cultura, de educação, o que tem de diferente no exterior, porque vocês precisam estar preparados para isso. E também dar sugestões de caminhos, países, para que vocês possam tomar as melhores decisões para você e para sua família. Tem bastante coisa para a gente aprender, e essa foi apenas a primeira aula do nosso mini curso gratuito voltado para pais. Se você é filho, mande para os seus pais assistirem essa nossa minissérie. E se você é pai, acompanhe as próximas aulas, que a gente vai entrar muito mais a fundo nesse assunto, porque o meu objetivo é trazer nesse mini curso gratuito os fundamentos básicos para que você tenha um completo entendimento desse processo internacional. E claro, se algum de vocês já tiver decidido que quer enviar os filhos para o exterior, quer preparar eles para as bolsas de estudos, vocês já podem cortar caminho e fazer a pré-inscrição deles no nosso preparatório, que se chama Escola Preparatória M60. É o único lugar do Brasil que treina brasileiros a partir dos 14 anos e aí vai até os 60 anos de idade para irem para o exterior, com a possibilidade de ir até mesmo de graça através das bolsas de estudos, que são mais de 800 mil. A gente está fazendo um trabalho muito legal no Brasil dentro do programa, de maneira mais avançada, com todo passo a passo, com mentores, comunidade, uma turma para cada uma das idades, cada uma das necessidades, estudantil, profissional, carreira, primeiro estágio, idiomas, só viajar para pegar um mochilão, fazer algum intercâmbio pelo mundo. A gente tem tudo isso, são mais de 60 caminhos, mais 60 possibilidades de bolsas de estudos, de uma equipe maravilhosa que trabalha conosco para auxiliar. Se você quer cortar caminho e cadastrar seu filho direto no preparatório, esse é o link para você fazer o seu pré-cadastro. Preenche todas as informações suas ou do seu filho e depois disso a minha equipe entra em contato para ajudar vocês com a matrícula. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso nos próximos dias. Um grande abraço e bora continuar nosso aprendizado, que tem bastante coisa legal que eu quero passar para você.